E é isso aí, galera. Então, a gente tá aqui começando nossa primeira gravação do podcast Cristo em Nós. Acho que é um projeto que nasceu no coração de Deus há alguns anos atrás. E a gente trata muito dessa questão desse conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo, conhecer, né, essa trajetória de Jesus, né? Que eu acho que muitas vezes a gente acaba perdendo isso daí. E eu tô aqui, bom, meu nome é Weiner. Muito importante se apresentar. Meu nome é Weiner, eu sou natural de Rondônia. Mentira, do Acre. E, bom, eu tô morando em São Paulo agora há algum tempo. E é isso. E agora apresentar meus colegas que vão estar comigo nessa jornada aí. Eu sou Jéssica, natural de São Paulo, vivo em São Paulo, já morei em alguns lugares nesse Brasil. É nômade. Sou quase uma nômade, mas atualmente em São Paulo. Bom, eu sou o Eduardo, nascido e criado em São Paulo. Cria de SP. Cria de SP, ZL é nóis. ZL. E quando eu recebi esse convite do Weiner, eu fiquei muito honrado, né? Porque é muito legal a gente se juntar para falar do que importa. Quando muita gente fala de Deus, acha que é só sobre religião, né? Quando na verdade a gente está falando sobre Cristo, sobre o amor dele. E muito obrigado pelo convite. É exatamente isso, né? Aqui a ideia é a gente trazer alguns convidados para que eles possam estar falando, né, também compartilhando com a gente aquilo que Deus tem colocado no coração deles, dos evangelhos. A gente trouxe uma parte da equipe que vai estar compartilhando, alguns outros não puderam estar conosco hoje, mas a ideia é a gente sempre deixar mais rotativo para que não seja tão maçante das pessoas estarem só me vendo, ou vendo só o Eduardo ou a Jéssica, mas que a gente possa estar também trazendo outros pontos de vista, que eu acho que uma das coisas principais disso tudo é essa multiforma de Cristo, né? Como cada um, né, dos discípulos via Jesus, como cada um dos discípulos compartilhavam com Jesus ali. E essa é a ideia principal. Eu acho que o mais legal desse projeto especificamente é o fato de desmistificar muitas coisas, né? Trazer o evangelho de uma maneira muito simples, né? Sim. Porque eu vejo que a igreja por muitos anos era tudo muito mistificado, né? As coisas eram tudo muito ao pé da letra, existia muito texto fora de contexto. Então, eu acho que abordar isso de uma maneira acessível e simples para as pessoas entenderem, do modo geral, assim, eu acho que é a parte mais interessante, eu particularmente acho que é a parte mais interessante desse projeto. E é isso, o que você acha, Eduardo? O mais interessante, eu gosto sempre de frisar sobre isso, é que tirando o Weiner, acho que nenhum de nós é formado em teologia, Não. né? A gente não estudou sobre, Longe mas a gente quer compartilhar aqui o nosso dia a dia com Cristo, né? Aquilo que a gente estuda e vê através dos nossos devocionais, através da nossa leitura e do que a gente pensa também. Essa sobre troca. Cristo. É muito mais uma troca do que a gente está ensinando algo para alguém, algo longe pra da alguém. gente. Não estamos ensinando nada para ninguém. E na verdade é incentivar, né, cada um a buscar também, a conhecer, né, a Jesus. Uma das coisas que fez a minha vida começar ali a ter uma certa transformação foi quando eu comecei a buscar conhecer Jesus. Porque a gente lê muito superficialmente, né? A gente ouve do outro lá o que o outro falou, o que o outro disse. Mas quando a gente começa a ter um contato mesmo, a gente começa a ver o quanto Jesus ele era simples em tudo que ele fazia e muito intencional nas coisas. Sim. Também, a gente começa a ver que o evangelho é muito diferente daquilo que a gente viveu nos últimos anos. Sim. Mas é exatamente isso quando eu falo que, por exemplo, que a igreja antes, ela mistificava muitas coisas, é justamente isso. Eu acho que as pessoas, elas não... Não é que o acesso era menor, né? Eu acho que o interesse era menor de você ir lá e ler e tirar a sua própria conclusão das coisas. Uhum. Então, a gente acreditava muito no que era dito e ponto. Hoje, eu acho que existe um interesse maior das pessoas, no modo geral, de procurar conhecer, de ter sua própria opinião formada sobre aquilo, né? De ler, de entender, de ter o tempo a sós com Deus para entender isso de maneira individual, né? Não tem uma verdade absoluta. Exato. E eu acho que isso que é o importante, né? Quando a gente não aceita todas as coisas. Exato. Uma das coisas que para mim hoje é primordial é que o ser humano ele tem algo que nenhum outro ser vivo na Terra tem, que é o poder de pensar, Sim. né?
Então, assim, senão a gente seria um bando de robô e todo mundo faria, cada um, todas as mesmas coisas, ia viver, né? Igual aquele filme do Charlie Chaplin do Tempos Modernos, que de tanto que ele fica repetindo as coisas ali, ele sai e tudo pra ele tem aquela mesma mecânica. Então, se a gente fosse viver dessa maneira, seria mais ou menos assim, né? Uns Sim. robozinhos reproduzindo o que o outro quer. E não, cada um tem o seu modo de pensar, o seu jeito de pensar e o jeito que Deus vai trabalhar na vida de cada um por intermédio da palavra. Que é individual. Inclusive, no assunto que a gente vai abordar hoje, tem algo que eu tenho assim dentro do meu coração, não sei se faz sentido pra vocês. O que a gente vai falar aqui um pouco sobre o Sermão do Monte, né, de Jesus, que tá ali em Mateus. Ali, pra mim, o que torna mais especial é porque naquele momento é Jesus falando conosco diretamente. Porque, se você for olhar na Bíblia existem histórias contadas e promessas feitas para pessoas naquele contexto, para pessoas específicas. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil o entendimento. Por exemplo, Davi. Davi, quando foi lá e tomou a mulher do general e mandou ele na frente na guerra para morrer, para ele poder tomar de fato essa mulher para ele, o castigo dele foi muito ruim. Então aquilo era específico para ele. O filho dele morreria, a espada nunca mais seria apartada da casa dele. Era uma coisa específica para ele. Por exemplo, agora um exemplo de algo bom. Aquele versículo que fala: aonde pisar a planta dos seus pés, te será dado. Aquilo é um exemplo de algo que foi dado para Josué e o povo de Israel. Não é para nós. E às vezes a gente fala assim, é meu essa promessa. Não, não é sua, essa promessa era dele. Aquilo ali foi feito para ele. Agora, no Sermão do Monte, é Jesus falando para nós, conosco. É ele, nos instruindo de como viver pós sua morte, sabe? Então, acho que isso torna o Sermão do Monte muito especial e traz muito temor sobre as coisas que estão escritas ali. Não sei se faz sentido pra vocês. Sim, Não, total. faz. Já entrando nesse assunto, né? Hoje a gente vai estar falando sobre o Sermão do Monte ali, Mateus capítulo 5, Mateus 6 e Mateus 7. E que pra mim são versículos, são capítulos que eu acho E quando a gente tava decidindo o que ia começar, eu falei, vamos começar por aqui. Porque se a gente for começar por Mateus 1, 2, 3 e 4, a gente pode até dar uma pincelada e falar assim, aconteceu isso. Mas são coisas muito, muito pontuais e que depois, quando a gente chegar mais pra frente aí, em Marcos e Lucas e João, a gente vai ver como cada um aborda esses princípios diferentes, né? Mas aqui Mateus, ele é muito detalhista nesses primeiros pontos, né? E aí a gente decidiu já começar com o Sermão do Monte, que pra mim, particularmente, eu amo de paixão, porque é algo que é justamente isso que a Jéssica tava falando, que é o que nós vivemos hoje, né? Uhum. É o que Jesus está relatando pra nós ali. Sim, e como a Jéssica disse, o Sermão do Monte, ele é uma instrução de Jesus diretamente para a igreja, né? Para a igreja, quando eu digo igreja, não tô falando de placa, eu tô falando de pessoas, são seres humanos, né? E pra mim, é muito emocionante pensar que ele já fez isso, já deixando pra todo o tempo, né? É atemporal, não é uma coisa de, serviu só pra aquele momento. Sim. É uma coisa que serve até nos dias de hoje, né? E, bom, vamos destrinchar esse assunto aí. E é por isso que é muito... Acho que assim, a gente olhar pra Jesus, a gente vê essa diferença. Porque quando Jesus ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, olha pra mim, eu sou o modelo a ser seguido. As outras coisas a gente tem como revelação daquilo que Deus fez e que foi específico pra cada um e tudo, mas Sim. Quando a gente se trata de evangelho, de ser cristão, né, de reino de Deus, aí o nosso modelo é Jesus. Porque Sim. nele estão todas essas coisas, né? A gente vai olhar todo o Antigo Testamento e a gente vê tudo isso já encarnado em Jesus. Sim. E aí a gente entra aqui no nosso Mateus capítulo 5. Eu acho que uma coisa interessante que eu acho desse capítulo, né? Desse capítulo não, do sermão de um modo geral. É igual aquele ditado popular que existe agora, que fala, não compensa, isso não compensa. Tem coisas ali que você tem que ver se compensa ou não. Porque tem coisas que ele diz ali, por exemplo, da mesma maneira que você julgava, você vai ser julgado. Então, você tá andando correto, aí você vê se compensa julgar ou não, entende? Porque aí você vai ser julgado desse jeito. Mas tem coisas ali, por exemplo, quando ele cita o adultério.
ele fala sobre queimar no inferno de fogo. Então aí já não compensa, entendeu? Não compensa. Então eu acho legal que tem coisas ali que ele fala assim, ó, isso aqui, se você fizer isso, você não vai ter um galardão no céu. Mas se você fizer aquilo, você tem grande galardão no céu. Então eu acho que é muito interessante você... porque é muito difícil, gente, muito difícil você ter aquilo ali, seguir 100% isso. É muito difícil, acho que a gente vai detalhar um pouco. São muitas coisas a serem seguidas. É um modelo quase que perfeito de ser humano, né? É muito complicado a gente, com a nossa natureza, agir dessa maneira. Mas eu acho que a gente tem que se aproximar o máximo possível. E tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que não tem como e ponto. Acabou. Aquilo ali... Isso aí não dá pra brincar. Iniciando, né, o sermão da montanha, do monte, chamem como estiver na sua versão da Bíblia. Versão da Bíblia. Eu gosto muito de falar sobre o começo, que ele fala sobre os bem-aventurados, né, as bem-aventuranças. Onde no 8 ele fala sobre bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, né? E justamente como a gente estava falando, de compensa ou não compensa. Você ser puro de coração, compensa. E quando a gente fala sobre puro de coração, a gente imagina... Eu, pelo menos, eu imagino uma criança. Uma criança que não tem maldade no coração, não tem vícios, vamos dizer assim, né? E é muito... Como a Jéssica disse, é muito difícil, principalmente nos dias de hoje, a gente se manter com essa pureza do coração. A gente vê, se a gente ligar a nossa televisão, hoje a gente vai ver muito momento de, assim, que não é de impureza. Muitas coisas difíceis de serem vistas. Se você pegar um jornal para ler, se amassar ele, infelizmente, né, espirra ali. Mas o que ele tenta detalhar aqui é para ser como ele, né? Puro de coração não é simplesmente você não andar em pecado. É um modo de vida, né? É um estilo de vida. Sim. Que ele coloca pra gente. Você vê a criança quando ela erra e a mãe vai lá, briga com ela, né? Aí a criança depois fala, mamãe, mas você me perdoa? E aí você vê que aquilo ali não é da maldade da criança, genuíno, não é porque... Né? É porque ela não tinha noção do que ela estava fazendo. Sim. E ela fala assim, poxa, já que isso é tão grave, por que minha mãe tá tão brava comigo, né? Poxa, ela tem que me perdoar. E muitas vezes, até quando ela fica com raiva, ela depois, segundos depois, ela já tá brincando normalmente, como se nada tivesse acontecido, sim, né? Sim. E aqui eu vejo que, assim, por isso que eu acho que eu olho esse sermão com muita seriedade, com muito temor. Porque Jesus deixa o buraco muito mais embaixo, né? Uhum. E, por exemplo, aqui, ó, em Mateus 5, 27, fala assim, ó, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Em seguida, ele fala que a consequência disso é o fogo no inferno. Então, assim, eu acho que ele já deixa o negócio mais embaixo ainda, pra gente tomar mais cuidado. Em seguida, ele fala, se teu olho te faz pecar, arranca ele fora, que é melhor você ficar sem olho do que você queimar no inferno. Então, eu acho isso traz muito temor. Óbvio que, né, como a gente vem dizendo aqui desde o início, é muito difícil a gente seguir isso 100%, né? A gente ter essa pureza 100%, até porque nós somos carne, nós vivemos num mundo muito complicado, né? Mas eu acho que buscar incessantemente isso é o que nosso pastor, a gente frequenta a Past Church, né? Pode falar isso? Pode. Frequenta a Past Church. E o pastor Abe, ele relata sempre sobre isso, que assim... ele teve problemas, isso é aberto, então acredito que eu posso falar sobre. Ele teve problemas com pornografia quando mais jovem, né? Uhum. E ele fala que hoje, pra fugir disso, então, por exemplo, ele tá assistindo um filme, e nesse filme aparece uma cena que ele já fecha o olho, ele já... Pra já nem alimentar isso, entende? E o mais legal é que ele fala sempre que ele tá com a esposa dele, né? Tipo, fala, amor, quando acabar você me fala, não quero ver. Mas eu acho que tá ligado a essa prudência mesmo, né? Sim. De tipo, se você sabe que ali é algo que te pega... Você tem que correr daquilo, não ficar flertando com aquilo pra aquilo não te pegar, entendeu? E é muita questão da pureza, né? Vou citar aqui um outro pastor que
com a gente aqui tem uma piada interna com a minha esposa, do Luciano Subirá. Inclusive, se ele quiser vir aqui, não. Se chegar esse vídeo aqui, né, até ele, né? Ele quiser vir, a gente aí, aceita. Pronto, aí tua esposa vai. Ele fala de um momento que ele era jovem. Uma das palavras dele, ele fala que os meninos que estavam na igreja falavam que quando vinham uma moça bonita, tipo, o primeiro olhar não tinha problema. E ele olhou pra aquele e falou, cara, que doentio. Que doentio. Isso é ser a pureza, né? No caso, o primeiro olhar, ele não existe a cobiça. Você viu, parou, chega. Não... Sabe, se isso vai te atrapalhar, cara, foge. O que Jesus fala, se um olho te faz pecar, arranque-o. Não tem muita conversa, né? E isso é começar a buscar a pureza, né, no caso. Sim, sim. É porque é muito lá de dentro, né? É muito de quem nós somos verdadeiramente. É porque isso aí é muito do que nossa carne é. Né? Então, se a gente tira o espírito, é isso que fica, né? É todas essas coisas. Exato. Então, o que Jesus tá querendo dizer muito, que eu vejo, é muito sobre isso, né? É que se você tira isso daí, o que vai ficar é só essas impurezas, né? Então, quanto mais de Jesus a gente vai tendo, mais próximo a gente vai estando de Jesus, quanto menos da gente a gente tem, então, mais essas coisas vão ficando diferentes. Eu lembro que tinha coisas que pra mim era muito difícil e hoje eu falo assim, caraca, eu sofria tanto com isso. E é tão mais fácil. E na época pra mim era tipo absurdo, falando, eu não consigo deixar disso, não consigo deixar de fazer isso, não consigo aquilo outro. E hoje eu olhar e falar assim, era só isso. Mas sabe que é importante frisar isso, porque talvez pessoas que estão ouvindo não são cristãs e não vivem isso, né? Não estão tendo um primeiro contato com isso, talvez, e ache isso, nossa, que radical, né? Que coisa... Mas assim, Jesus, ele é tão lindo, ele é tão perfeito, que todas as vezes que alguém se aproxima, ele fala, vem do jeito que você tá. E no caminho, se você sentir no teu coração que tem que mudar algo, você vai mudar. E sabe que isso é o que eu acho mais lindo dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, né? Porque ali eu me sinto muito à vontade com isso. Sempre me senti muito à vontade com isso. Então sempre a gente recebe as pessoas da maneira que elas estão, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de preconceito. Só vem. E ninguém fica assim, ó, irmão, tá na tá hora de errado mudar. aí, hein? Tá na hora de Tem que mudar. mudar isso daí. Não, porque isso eu acho que só acontece de maneira genuína quando vem de dentro pra fora, né? Exato. Então, quando você sente do Espírito Santo que tem algo ali errado, que tem algo que te incomodando, que tem algo que já não faz mais parte de você, que tem algo que já não faz mais sentido pra você, é natural que você mude sua atitude em relação àquilo. Acho importante frisar isso, porque senão as pessoas ficam pensando, que povo maluco, né? Que povo mais salgado. E se a gente for parar pra ver, a maioria das coisas que Jesus fala aqui é coisa pro dia a dia, até pra quem não é cristão, Sim. cara. Tipo, Que é o caráter, né? Na verdade. É o caráter, exatamente. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar, inclusive com vocês, mas eu sempre converso com alguns amigos meus, mais antigos assim. Quando eu era mais novo, eu tinha muito problema com mentira. Eu tinha muito problema com mentira. Mas não era do tipo assim, vou ficar aqui mentindo à torta e à direita. Era uma coisa pra eu poder me encaixar. Era uma coisa pra eu poder, tipo... Tem uma conversa, eu tô vendo que... eu pulei de bungee jump e não sei o quê. Não, já pulei de paraquedas. Sabe, aprovação, tipo, né? É só pra ter a aprovação. E a gente olha, como a Jéssica disse, né? Às vezes a gente vê algumas coisas que a gente faz, como você mencionou também, e você olha pra trás e fala, caramba, por quê? Porque é tão difícil você sustentar uma mentira, pra que você vai mentir? Entende? E são coisas que Jesus fala pra gente, que coisas simples, que se a gente for olhar, os nossos pais viravam pra gente quando a gente era pequeno, falando, não quero que você minta, não quero que você roube, não quero... Sim. E que se a gente for olhar e a gente fizesse pelo menos metade disso dessas aí, coisas. a sociedade não tava na situação que tá hoje. O resultado dessas mentiras, eu passei assim, a fase da adolescência pra adulto, o normal de um adolescente ou um adulto é tipo, em festa com os amigos, tá? Eu não tive isso porque simplesmente os meus amigos da época, eles me excluíram de tudo. Então, tipo, não vou contar com o Eduardo por conta disso. E aí chega o momento onde eu conheço Jesus verdadeiramente, porque eu fui criado em berço evangélico, só que eu nunca tinha tido o encontro com Jesus da forma como deveria ter tido, né? E quando eu tive o encontro de fato, que eu olhei pra trás, eu falei, cara, pra quê?
Por quê? Sabe? E isso fica até de exemplo para todo mundo. Que as coisas que Jesus fala no Sermão do Monte são coisas, como a gente diz, de caráter. São coisas que não é necessariamente porque a pessoa está dentro da igreja que ela... Lógico, se ela está dentro da igreja, ela precisa estar assim, desse jeito. Como Jesus pede. Mais próximo, pelo menos. Isso, o mais próximo possível. Pelo menos o mais, pouquinho melhor. tem que ser o exemplo. Só que é uma coisa até para quem não tá dentro da igreja. Sim. Você não vai querer estar perto de pessoas que... adúlteros em geral, pessoas que mentem muito. Cara, Assassinos, né? assassinos, tipo... Entendeu? Tipo... Não faz sentido. Entendeu? Eu vou estar ali, vou falar com você, mas você não vai andar comigo, entende? E é uma coisa muito de caráter, né? Muito do caráter. Sabe que eu vi uma vez em algum lugar, eu achei isso muito interessante, não sei se foi num podcast também, não lembro, não me recordo agora, mas que falava justamente isso. Se você for ver as leis, né, que são criadas, elas são meio que cristãs, porque Sim. de onde que surgiu esse conceito de caráter, né? Nada mais é do que do conceito cristão. O caráter, a lei, a justiça, nada mais é do que um caráter cristão. Então, acho que é muito interessante a gente olhar dessa maneira. Seguindo aqui no caráter, aqui em Mateus 5:34, fala sobre não jurar Na verdade, fala sobre não jurar de maneira alguma. De maneira nenhuma. E a gente tem uma mania, isso me pegou muito, juro. Juro pra você. Juro pra você, juro por Deus. Juro pela minha vida. Aqui fala especificamente, inclusive, pra você não jurar pela sua vida. Que sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. E a gente vive um momento no mundo onde não existe mais palavra, né? Onde se você não tem um contrato muito bem detalhado, muito bem estabelecido, é um passando a perna no outro. Exato. E eu percebo que aqui em São Paulo, especificamente, isso, dos lugares que eu morei, assim, isso é muito forte, assim. Aqui cultural, as pessoas... parece. É um passando por cima do outro, é poucas ideias. Se É você não cultural. ficar Se não ligeiro... tiver no papel escrito mesmo, a pessoa vai dizer, mas eu Não tem assinei mais o fio do aonde? bigode, né? Eu assinei aonde? Eu não falei isso daí. E hoje tem Sim. muito isso, né? As pessoas, mas eu não falei isso daí. E a pessoa falou. Sim, você quase que tem que gravar, né? Conversar com as pessoas gravando. Eu tenho aqui a Aqui, ó, gravação, Tem um você momento falando. aqui. E Ó, se esse duvidar, podcast. ele ainda vai dizer, mas não sou eu. É IA. Não, mas é bem isso mesmo. Como eu disse, todas as coisas que estão nesse sermão, cara, é questão de caráter, uma coisa que seus pais provavelmente te ensinou quando você era criança, né? Mesmo que eles não eram cristãos, eles em algum momento, em determinado momento, falou várias coisas pra você. E essa questão até do juramento, né? Depois de adolescente que eu fui entender sobre o juramento, essas coisas, tudo que eu vou falar pra alguém que a pessoa fala, mano, sério? Eu falo, não, perante Deus, eu tô falando. Perante Deus, eu tô falando aqui pra você acreditar em mim, Sim. sabe? E pra quem não conhece, esse perante Deus pro crente é um negócio tipo assim, é verdade. Se falar pra você perante Deus e Vou tiver morrer mentindo, amanhã. esqueça. Vai ser fulminado. já era. Mas é isso. E Jesus deixa muito claro que a palavra ela tem que ser sim, sim e não, não. E se passar disso é coisa do maligno, né? Coisa do maligno, viu? É que talvez já não existe mais. Não. E outra coisa que vem mais à frente aqui, que também me pega um pouco, é quando Deus fala, gente, isso me pega muito, na verdade. Pra você amar não só os seus amiguinhos, mas os seus Isso aí é tão inimigos. fácil. Cara, isso é muito difícil. Aí ele bate bem pesado em cima disso daí, né? Muito. Porque isso daí qualquer um faz. Agora eu quero ver você amar aquele que tá te fazendo mal. Sim, e você, você. Mais do que amar, ele fala pra orar por essa pessoa. Ainda Cara, desejar o bem a ainda pessoa que você pra quer essa arrancar pessoa. o pescocinho. Desejando mal ali. Jesus fala assim, não, esse daí você tem que orar e desejar o bem pra ele ainda. Ele ainda fala aqui, ó, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons e vira chuva sobre os justos e os injustos. Ou seja, eles estão na mesma condição que nós. Na a chuva verdade, cai pra todo mundo. quando há arrependimento, nem que seja no último segundo do segundo tempo, vai estar lá com a E gente, ele já fala bem entendeu? assim, portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Se até os publicanos fazem isso. E é muito óbvio, né? É muito Qualquer um consegue fazer isso. Sim. Quem que não consegue amar o amiguinho lá e a pessoa que tá te fazendo bem? Agora Agora. você amar aquela pessoa
que tem sido de Deus na sua vida, aí não dá. É complicado. E eu sempre, assim, em determinados momentos, eu sempre vou falar sobre a minha vida, sobre a minha infância. Claro. Quando eu era mais novo, uma vez minha mãe foi chamada na escola porque eu acabei brigando com um menino porque ele não me deu bom dia. Caralho. Tipo assim, Esse tava é todo um nível mundo numa pesado. fila, todo mundo sentado, bonitinho lá, o menino veio, cumprimentou todo mundo, chegou em mim e ele me pulou. Eu falei, você tem algum problema comigo? E Sabe? desceu o sarrafo. E o certo aqui nesse caso, pra deixar bem claro, era eu falar, pô, Deus abençoe sua vida e tal, mas não, cara, naquele momento eu deixei o velho homem falar mais alto. Mas já aconteceu, mano, de eu estar fazendo live e os caras entrar e começar a xingar avulso assim, do nada. O cara entrou e começa a te xingar e começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver, aí e você vai falar o que? Assim, o sangue sobe de uma maneira. Sim. Aí teve um dia que eu falei assim, ô irmão, Deus te abençoe. É difícil, cara. Mas foi assim, e nesse dia foi tão genuíno assim, porque tipo, na hora assim, eu falei assim, cara, não vale a pena, mano. Tipo, na hora eu comecei a pensar de como poderia estar a vida desse cara, a situação, as coisas que ele tava passando, o que poderia estar rolando na vida dele pra ele estar nessa situação. Tipo, entrar numa live avulso, começar a xingar alguém assim, tem que estar muito ruim pra fazer isso. Sim. Sim. E mais do que isso, até o fato pra você é o testemunho, né? Assim, não que você fez isso pelo testemunho, Não. você fez isso por você. Mas se de repente você retruca isso, talvez... Eu já retruquei. Então, poderia Confesso. virar uma coisa pior. Confesso Né? que eu já Hoje em dia a retruquei gente um não já. sabe quem é quem tá do outro lado da tela, enfim. É muito aquela coisa do cachorro atrás do portão. A gente não sabe quem é, não Sim. sabe o que faz, como faz. Termina essa história que eu fiquei curiosa. Conta- Não, foi basicamente isso. Você Tipo, deu um ataque no menino. um menino veio e aí, coitado, amassei a placa do menino porque ele não me deu bom dia, né? Minha mãe foi chamada na escola e tal, enfim. Aí já... Mas sabe que, ó, tem uma coisa que o pastor Abe fala sempre também, que eu acho muito interessante, sobre você passar nos testes, né? Sim. Pra você não ser provado Sim, novamente. Então, sim. vamos supor que isso aí é uma prova na sua vida. Exato. Cara, quando você retruca, vai vindo Vai vir outras pior. provas Vai iguais vir e pior. piores. E de novo até você ser aprovado. Então é melhor a gente ser aprovado logo. Eu atualmente faço faculdade, né? E esses dias uma menina, nossa, ela me irritou profundamente por causa de um lugar na sala, juro. Quinta série, baixou Tipo, lá. quinta série, porque, tá guardando lugar na sala, sabe? E ela me irritou muito, meu porque lugar. ela me chamou de folgada, e na hora a folgada é você, que não sei o quê. E aí depois eu fiquei pensando, cara, hoje eu não fui um espelho de cristã, hoje eu não fui um espelho de Cristo, sabe? E quando passou minha raiva, eu me senti muito mal por isso. Eu falei, ali eu tive uma oportunidade de fazer diferente. E eu agi da maneira, tipo, eu inflamei a situação. Qualquer Exato. pessoa agiria dessa forma. E aí, num outro momento, eu cheguei, conversei com as meninas ali, troquei ideia. Falei, gente, isso aqui não é quinta série, não tem lugar marcado, né, galera? Vamos, chegou, sentou, a coleguinha não chegou? Deixa o lugar, quem chegar vai sentar, né? Eu percebi que o ambiente ficou muito mais saudável, sabe? Sim. E eu até compartilhei com os meninos lá no último live que eu fui, que eu tava na aula de laboratório e o professor falou, que música coloca? E uma menina falou, coloca uma música evangélica. Colocou e de repente muitas pessoas da minha sala Aí começaram a todo mundo cantar. era crente. Era todo mundo crente. Eu falei, meu, tá todo mundo errado aqui. Calma aí. Então, O que tá acontecendo? É isso, a gente tem que começar a vigiar um pouco mais nos pequenos detalhes, né? E não deixar a nossa carne falar mais alto. Porque a reação, ela é natural. O que vem primeiro, aquela raiva, aquela ira, é o que é natural a gente reagir, né? Sim, e até usando isso como exemplo, tá o que a gente falou no começo. É muito difícil você ser essa pessoa perfeita Sim. do Sermão da Montanha. Eu tenho uma coisa, isso daqui fica uma dica pra vocês, que tinha um pastor, quando eu era mais novo, que ele sempre falava pra mim, em qualquer situação que eu chegasse pra ele, pastor, tá acontecendo isso, ele virava pra mim e falava, o que Jesus faria? Nossa, te mata, né? Todas as vezes que eu passo por algum momento, esses dias mesmo, eu tava andando de moto, fazendo o meu trabalho lá, e o farol... E olha, motoqueiro é um trem que me tira da Calma aí, gente. Esta fé do cristão. Vamos. E, tipo, eu vi o farol, tava amarelo, e ia passar pro vermelho. Eu falei, dá tempo de eu passar. Na mesma hora, veio, o que Jesus faria? Eu parei, e naquele momento que eu parei, passou um caminhão, tipo, ele tava muito rápido.
Eu falei, tá vendo? Se eu tivesse ido... Olha o livramento. Entendeu? Mas, e isso ficou muito na minha cabeça. Todas as vezes que eu penso em algo, toda vez que acontece... Lógico, tem momentos que o sangue vai subir a cabeça, pensa, né? A gente não pensa. Mas a maioria das vezes que eu faço algo, ou tipo, vou fazer algo, vem a voz daquele meu pastor na cabeça, falando o que Jesus faria. Mas é aquela coisa, né, daquilo que você mais se enche, é aquilo que você vai... E aí a gente vai em Jesus, quando ele fala, né, não tem como uma fonte jorrar água doce e salgada. Exato. Então, daquilo que você tá cheio, é aquilo que você vai... Não, e tem algum momento ali que ele fala, né, que a pessoa, quando ela tá cheia do bem, quando o seu corpo tá cheio do bem, tudo transborda o bem, né? Exato. Quando tá cheio do mal. Eu acho que tem muito a ver com isso. Porque eu percebo que todas as vezes que eu estou mais próxima de Jesus, assim, é mais fácil pra mim agir nessas situações de maneira como Jesus faria. É porque aí já não é a gente, né? Já não é a nossa vontade. É aquilo que eu falo sempre, assim, quando você tira Jesus, mano, eu sou a pior porcaria que existe no mundo, porque eu tenho umas coisas muito ruins. Mas, assim, e quanto mais distante de Jesus eu vou ficando, mais essas coisas vão aparecendo e vão se aflorando ali. E aí a pessoa fala assim, mas meu Deus, tu é desse jeito. Eu falei, é porque tu não viu quando tava pior. E já foi pior. Já foi pior. Hoje tá bem pior. melhor. Hoje tá de boa. Porque você vai olhando, você vai vendo assim, cara, como sem Jesus a gente é, né? E aí a gente vai vendo ali, tipo, um exemplo que Jesus fala ali sobre o sal, né? Se você tira, se ele perde o sabor, então ele não tem mais serventia nenhuma, né? Então se você perde ali e eu vejo muito essa questão da influência, né? Porque no sal. Porque para você adoçar alguma coisa, a gente precisa de muita colher de açúcar. Se eu for adoçar 1 litro de água, eu vou precisar de muito açúcar. Agora se eu for salgar 1 litro de água, aí eu não preciso de muito açúcar. Muito sal. Uma pitadinha de sal, eu já tá salgado o negócio. Se eu botar uma colher cheia, irmão, aí ninguém bebe essa água. Mas por quê? Justamente isso. Então, por isso que a gente fala, né? Não precisa de muito. E se a gente for olhar depois, Jesus, lá na frente, ele vai olhando e vai falando assim, não precisa de muita gente. Ele fala do cara ali, não o gadareno. Ele fala, não, vai lá, vai só evangelizar o povo ali, ó. Então, uma pessoa, quando a gente olha a mulher no poço, né? Também lá, no poço de Emaús lá. Então a gente vai vendo a mulher, a mulher no poço lá, a mulher samaritana. Que aí fica melhor. Isso. Ah, que aí fica mais fácil. Que aí então, todo mundo já sabe a referência. Quando a gente olha pra ela ali, é só ela que volta lá na cidade e toda a cidade é impactada por uma vida. Então muitas vezes a gente quer fazer um negócio tão grandioso e essas coisas, e a gente quer, e é por isso que muitas vezes, né, precede essa queda. Por quê? Porque a gente entende que somos nós ali. Então tudo que é nós sempre vai ser ruim. Exato. Tudo aquilo que não tem Cristo, tudo aquilo que não tem Cristo nas nossas vidas, sempre vai ser ruim. E Jesus, ele fala muito nesse sermão aqui, justamente sobre isso. Que todas essas coisas que ele vai falando aqui, né, sobre a questão da oração, até a oração que Jesus ensina não é sobre nós, é sobre ele. Sim. Eu costumo falar muito pra minha esposa que você também gosta bastante de música. Eu admiro muito as canções que falam de Deus, sobre Deus, para Deus, sabe? E às vezes a gente tá escutando alguma música em casa e começa aquele louvor que é tipo, de mim para mim, sabe? Ou de Deus para mim, né? Entendeu? É o du. Exatamente. E aí ela já olha pra mim já, tipo, com aquele sorrisinho disfarçado, tipo, o Eduardo não tá gostando, sabe? Sim. Mas, como você disse, e uma coisa que eu aprendi até na nossa igreja, uma vez o pastor Eibe falou, que quando Jesus entra, não há espaço para mais nada, né? É ele ali, e o que vem de errado não pode estar ali dentro. Porque uma vez que você deixar algo errado entrar, Jesus sai. Sim. Ele não vai estar ali. Os dois não ficam no mesmo local. É água e óleo. Não se misturam. Não tem como. É aquela coisa do tipo, eu vou fazer o errado aqui, mas Deus tá comigo. Amiguinho. Não tá. Não tá. Não tem como. E aqui, ó, voltando... Ah, desculpa. Não, pode falar. Não, pode falar. Voltando aqui no que você tinha falado, né? Sobre a oração, que não é sobre nós. Na verdade, nada... Ele deixa muito claro aqui que nada tem que ser sobre nós. Quando você dá uma oferta, ninguém tem que saber. Exato. Porque senão é sobre você, entende? Então, às vezes, a gente ajuda alguém na rua, alguma coisa... Ninguém precisa saber. É sobre
Deus, é sobre o que Deus colocou no seu coração. Quando você jejua, e fala ali especificamente sobre jejum, quando você jejua, ninguém precisa saber, é sobre você e Deus. Quando você ora, não precisa ser grandes orações em público, tem que ser no secreto, você e Deus, porque é aí que é o genuíno, é aí que é a intimidade, né? Porque o resto é show, é palco. Ah, mas é igual se eu for olhar, tá curioso aqui, algo que eu tava olhando um tempo desse. Quando você vai olhar ali Ananias e Safira, que eles estão na questão ali, quando eles são mortos ali, né, no altar. Cara, Pedro olha pra ele e fala assim, mas vocês não tinham necessidade de fazer isso. Exato. Vocês não precisavam. Porque na época era uma parada que estava acontecendo no orgânico, assim, era natural, as pessoas vendiam as coisas para distribuir os bens para que os irmãos vivessem melhor. Então, tipo, era algo muito no orgânico. E aí eles falam assim, vamos entrar nessa onda também, que o pessoal veja que nós somos também filhos de Deus, e que nós somos, né, servos de excelência e pessoas, porque, na verdade, se você for olhar no coração deles, era isso daí. Não era porque eles queriam honrar a Deus verdadeiramente, mas era que eles queriam ser vistos. Sim. Então Exato. eles queriam ser notados por aquilo ali. E aí, só que aí chega na hora, pesou no bolso. Não, eles falam e vamos ser sinceros aqui, trazer pra nossa realidade. É gostoso ser reconhecido por algo. Sim. E a nossa natureza gosta de ser reconhecido por algo. Então é muito difícil a gente abdicar disso. É muito difícil, eu falo isso de todo o meu coração mesmo. É muito difícil você abrir mão de ganhar essa visibilidade. Porque é natural o nosso querer. Seria hipocrisia eu falar que, ai, não quero. Mas é porque é da nossa natureza, Sim. né? A nossa natureza terrena, né? É. E aí quando a gente, né, como Paulo fala em Romanos sobre isso, essa nova natureza que nós recebemos de Cristo. Sim. Aí já é outra coisa. E uma das coisas que eu costumo sempre falar é que a soberba, né, o orgulho e o egoísmo são as coisas que mais nos fazem parecido com um certo serzinho por aí. Então, sempre que você sentir essas coisas, você fala assim, poxa, não tô me parecendo com Cristo, né? E assim, se a gente for colocar pra Cristo, né, colocar essa parte, atribuir essa parte de ter o louvor, né, ele é o cara, ele poderia ter falado, não, vocês me louvar aqui. Só que toda vez que através dele existia um milagre, ele falava pra pessoa, vai e não conte a ninguém o que te aconteceu. Né? Não fala pra ninguém, não preciso desse reconhecimento aqui. Isso aqui, a sua fé te salvou, não foi Jesus, foi a sua fé que te salvou. Ele nunca puxava o holofote pra ele. Lógico, a gente vai colocar o holofote dele, porque a gente... Tanto que tem um momento que falam pra ele, você é bom, e ele fala, não, bom é meu pai. Exato, então nem o cara exato. falou que ele era bom. Voltamos àquilo, é tudo sobre Deus, não é sobre nós, né? Através dele, aquilo foi feito. E voltando aqui a falar sobre as ofertas, até no momento em que Jesus ele está ofertando a vida dele, né? A maior oferta que a gente teve na história foi a vida dele por nós. E a gente só sabe disso porque alguém escreveu sobre, porque Jesus em si ele não colocaria isso nas palavras dele, que ele fez isso por todo mundo, né? Quem escreveu, os discípulos dele, que estavam por lá, Lucas, né, o discípulo de Paulo, acaba escrevendo sobre Jesus. E ele nunca puxa essa glória para ele. Então, por que nós, que de repente estamos fazendo uma oferta ali, por que a gente tem que puxar isso pra gente? Né? Mais uma vez, o que Jesus faria? O que ele vai fazer aí nessa parada? Tem um aqui que eu tava dando uma olhada, que é uma das coisas também que eu olho muito, né? É sobre como a gente tem vivido uma vida muito acelerada, se preocupando com todas as coisas, né? A gente dorme e acorda pensando naquilo que a gente vai comer, vestir e como a gente vai pagar as contas e todas as coisas. E eu sempre falo assim, às vezes a gente se perde muito no negócio de mas a gente não pode, né, se acomodar, a gente não pode, mas a Bíblia manda a gente descansar no Senhor. Exato. Né? A gente manda a gente confiar naquilo que Ele pode fazer. E aí vai muito sobre essa, né? Confiar e você descansar em Deus é diferente de você se acomodar. Né? Quando a gente confia, é onde a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo as coisas, mas a gente vai confiando que Deus vai suprir todas as coisas. Sim. Né? Óbvio que todo mundo quer o máximo possível. Mas muitas vezes é uma questão muito egoísta nossa também, né? Tem vezes que a gente nem precisa muito de tudo aquilo. Mas é só por uma questão de satisfação própria. De assim, eu consegui, eu fiz. E eu era muito assim. Uma das coisas que me pegou muito é porque eu era muito
Ah, eu consegui tal coisa. Ah, se eu quiser tal coisa, eu vou conseguir. Cara, e eu conseguia. Há muito esforço, há muito custo, à noite sem dormir, mas eu conseguia. Mas aí depois teve um período onde eu falei assim, cara, Deus me botou num lugar e falou assim, calma aí, filho, deixa eu te mostrar que é eu que faço as coisas, não é você. E eu peguei uma situação onde nada que eu fazia dava certo, irmão. Nada, 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 nada. Eu tentava de tudo e tudo dava errado. Se comprasse um anão, o anão crescia. Então, tipo, era muito assim, tipo, se eu fosse querer ganhar dinheiro com careca, o cabelo crescia dele. E ele podia ter 10 anos careca, mas ia crescer cabelo, porque tudo tava dando errado. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a confiar em Deus, que eu não me acomodei, eu continuei fazendo as coisas assim, irmão, teve coisa que eu olhava e falava assim, mano, não tinha a possibilidade disso acontecer. Eu morei um tempo fora e, tipo, teve viagens que eu fiz que eu não gastei um peso, que na época era em peso, eu não gastei um peso, mas não era porque, eu quero, não, era que, tipo assim, a pessoa fazia questão que eu não gastasse nada. E de nada, nada, quando eu falo era de nada, nada, era nada, nada, não era um peso pra nada. Tudo assim, teve situações de eu viajar e que tudo foi abençoado ali, de todas as coisas. E de muitas vezes eu ter condições assim de até contribuir um pouco mais, mas, tipo, não, Deus falava assim. E aí a gente vê quando Deus fala assim, se as aves no céu, né, e os trigos no campo, eles ali, nem Salomão em toda a sua glória teve, né, as mesmas coisas que eles, mas quanto mais vocês, né? Então Deus, ele sempre vai suprir muito mais daquilo que a gente espera ou daquilo que a gente quer. E assim, a gente vive num momento na humanidade em que a ansiedade, ela tem tomado conta das pessoas, né? Que é isso que você estava falando. E eu, particularmente, me vi em vários momentos muito ansiosa. Eu tive momentos, por exemplo, de ter que tomar remédio, de ter que parar no hospital achando que eu tava infartando, com o coração lá acelerado. E era ansiedade. E nessa de querer resolver tudo na minha mão, sabe? Eu acho que a partir do momento que eu entendi isso, óbvio que às vezes ainda bate um desespero, né? E acho que é natural disso. De nós, assim, né? Mas hoje eu tenho um negócio e semanalmente eu tenho ali uma planilha com muitas coisas pra pagar, porque são muitos boletos e muitas coisas. Em São Paulo. Tô em São Paulo. Você tá em São Paulo. Se você respira, você paga. E às vezes a gente olha assim e eu falo assim, essa semana não vai dar. Essa semana não tem como. Mas aí eu coloco na mão de Deus, sabe? Deus, é isso aqui que eu preciso pra fechar minha semana. E juro pra vocês. Juro não juro. Não juro pra vocês. Pode jurar mais não. Mas diante de Deus. Perante Deus. Deus tem surpreendido a gente de maneira surpreendente. Só ele sabe fazer. Porque às vezes de fato, assim, parece que não vai dar certo, que não tem como. E por diversas vezes, por exemplo, faltava lá uma quantidade e aparece cliente lá e bate na porta e fala assim, eu quero pagar adiantado um negócio que eu vou fazer daqui 15 dias. Não é uma vez que isso acontece. Sério, diante de Deus, isso acontece muitas vezes. Então você vê a fidelidade de Deus quando você coloca o coração e a expectativa nele, né? Que essa ansiedade, ela só te faz mal mesmo, ela só corrói você, só te tira o sono, só te tira o descanso, só faz você não conseguir pensar direito, porque quando você não tá descansado, você não pensa direito, você fica acelerado, né? E quando está na mão de Deus, ele cuida dos detalhes, Deus cuida dos detalhes. E é bem sobre isso que você falou, a gente não pensa direito, às vezes o momento de ansiedade que a gente tá vivendo é só o momento da gente parar e olhar para a situação, né? Por algumas vezes, há um tempo atrás, eu andava muito preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Eu falava, cara, não sei o que está acontecendo e tal. Quando eu ajustei uma vírgula do que estava acontecendo, eu falei, poxa, pera, deixa eu ver aqui que tem coisa a mais. E esse é um momento da entrega, né? Às vezes, quando a gente está desesperado, e aí
se você olhar a Bíblia de ponta a ponta, você sempre vai achar uma solução para o seu problema. Isso é Sim. fato. Mas quando os discípulos estavam lá dentro do barco, que a maré estava alta, estavam os ventos balançando, tudo para lá e para cá, E os eles caras falaram, gritando não, igual uma moça. eles gritando, eles Desculpa, eu gritando tenho pra que fazer cá, esse não, comentário. pelo amor de Deus, cara. Você foi Eles machista. Eles gritando, se desesperando lá, e Jesus acorda, acalma o vento. Cara, eles estavam com Jesus dentro do barco. O que faz eles pensarem de que eles iam morrer? E a gente vive assim todos os dias. Sim. Quando a gente fala sobre ansiedade, a gente que é cristão, que acredita em Deus, a gente sabe que Jesus está dentro do barco. Nossa, e mesmo que assim, incrível isso. a gente se desespera. Sim. A gente, e por várias vezes, se você olhar, como eu disse, qualquer problema que você tiver, pode dar uma buscada lá na Bíblia que vai estar lá dentro. Alguém passou por algo parecido com você. Se não parecido, você vai conseguir encaixar em algum contexto ali. E em todos os momentos, você pode ter certeza. Se Jesus está dentro do barco, cara, não precisa se preocupar. Vai Aí dar vem tudo Jesus e certo. fala assim, ô tolinho, menino besta, hein? Cara, é só isso aqui, ó. Exatamente. Aí você fica se descabelando aí, ó, vai ficando careca. E até falando sobre essas questões que a gente puxou um pouco mais para o monetário, vem uma parte do capítulo 6 que fala sobre os tesouros do céu, onde Jesus fala para a gente não acumular tesouros na terra. Tem muita gente que pode entender de diversas formas isso daqui. Onde ele fala aqui no 19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Quando Jesus está falando disso, ele está falando sobre o nosso coração também, né? Onde está o nosso coração em relação às coisas do mundo. Porque a gente vai morrer um dia, de fato, a gente vai ser colocado dentro de um paletózinho de madeira lá e vai deixar tudo que conquistou aqui. Sim. Então, a partir do momento que você coloca o seu coração nos tesouros da terra, você se perde no tesouro do céu. O que tem lá em cima, te aguarda, é muito, mas muito mais vantajoso do que o que está aqui. Porque a gente muitas vezes se conforma com o que a gente vai viver aqui, né? Uhum. Mais lá na frente, Jesus ele usa uma parábola, um exemplo de um cara lá. E ele fala assim, e o cidadão, né, trabalha, acumula riqueza e enche o celeiro. Ele fala assim, agora eu posso desfrutar da vida, e agora eu posso viver, e agora eu posso isso, eu posso aquilo. E Jesus fala assim, louco, essa noite pedirei a tua alma, e pronto. Acabou. Acabou, irmão. Já era. E aí, você perdeu Tudo isso todo o alguém seu vai tempo. torrar rapidinho. Vai vir alguém Mas tocar sabe fogo que, e acabou. Tava inclusive aqui marcado pra puxar esse assunto. A gente vê prosperidade hoje, existe, né, um tabu muito grande, porque uns pregam que, nossa, você é filho de Deus, você tem que ser próspero assim, e outros, não, seu coração não pode estar aqui, não sei o que. E eu acho que, assim, no congresso que teve, aquele último congresso que a gente foi, a pastora, como que é o nome dela? Camila Barros. A Camila Barros. Ela Quiser vir também. A pregação dela pra mim foi impactante. E teve um momento que ela disse uma coisa que impactou meu coração mesmo. Porque confesso pra você, gente, dinheiro é bom demais. Bom. Te leva pra lugares incríveis. É por isso que na Bíblia diz que é a tipo, raiz de todos os males. te proporciona coisas incríveis. Então é algo muito bom, né? Mas ela disse ali algo que impactou meu coração. Pra que você quer dinheiro? É pro seu mel prazer? É pro seu carro bonito, pra sua casa bonita, pra sua viagem? É pra você? Ou é pra você transbordar também na vida das pessoas? Porque não há nada de errado em ter um carro bonito, uma casa bonita, em viajar. Não há nada de errado. Juntar os tesouros não tá errado. Não tá errado. É onde tá o E seu eu coração. acho inclusive que Deus é do interesse dele que você viva as coisas incríveis dessa terra. É do interesse dele que os filhos vivam isso, né? Mas pra que você quer esse dinheiro? Quando você entende que esse dinheiro não tem que ser pra você e tem que transbordar também na vida de outros, é do interesse de Deus transbordar na sua vida. Porque se o seu coração está no transbordo, é do interesse de Deus transbordar na sua vida. Porque Ele sabe que você vai transbordar na vida das pessoas. Uhum. Então eu acho muito legal, é aí que tá a questão do coração. Aonde está o seu coração? Exato. O seu coração, ele não tem que estar só para você. E voltamos de novo no eu e no eu. Não tem que ser o eu, né? Tem que ser o coletivo, porque vivemos em comunidade. E eu acho que a maior obra de Jesus na Terra são pessoas. E essa é uma extensão que foi dada a nós. Então, a nossa maior obra tem que ser pessoas, tem que ser alcançar pessoas para o reino, tem que ser alcançar pessoas para Jesus, tem que ser
trazer a verdade para as pessoas, para que as pessoas também experimentem. Porque não é só ouvir. Ouvir é tudo muito lúdico, né? Você começa a ouvir sobre Apocalipse, você fala, meu Deus, que loucura. Mas eu acho que é experimentar, é sentir o gosto, é sentir... É ter a sua própria experiência sobre isso. E aí sim existe transformação. Tem uma pregação de um pastor, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele fala algo muito interessante sobre essa questão de prosperidade, né? Prosperidade em si, ela não é só dinheiro, né? Ela não é só dinheiro. A prosperidade é, como ela disse, transbordar, né? Para outras pessoas. Quem prometeu riqueza, quem prometeu castelos e tudo foi o diabo para Jesus. Falou, se você quiser, eu te dou tudo isso daqui. Mas se a gente pegar os homens da Bíblia, lá, Velho Testamento ali, você vai ver homens muito prósperos, mas eles estavam com o coração deles voltados a Deus. Se você catar Davi, se você catar Abraão, cara, são caras que eles tinham uma vida confortável, vamos dizer assim, né? Financeiramente falando, vamos colocar aí. Mas em todos os momentos, o Abraão, ele ia entregar o próprio filho dele porque Deus estava pedindo. Entende? Sim. Nossa, isso pra mim é o maior ato que tem na Bíblia. Então, volto novamente a bater. É o coração. É o seu coração. Se o seu coração tá em Deus, você pode sim ter um carro bacana. Sim. Você pode comprar um carro isso, bacana. Tinha as consequências, né? Só. Exatamente. Você pode... É o que eu quero dizer. Você pode comprar um carro de 1 milhão, cara. Esse carro vai te ajudar no quê? Ele vai ser o quê? Ele vai ser um testemunho? Ele vai ser um... Você vai levar os irmãos pra igreja com você? Ou é só para as pessoas Ou olharem é só e para as falar, pessoas nossa, olharem tem um e carro. falar, nossa, carro de 1 milhão. Enfim. E o ponto principal sempre vai ser o nosso coração. Ele tá em Deus. Se ele tá em Deus, tá tudo bem. Se tá ali no material, cara, desiste. Não faça isso com você, porque é muito mais fácil passar um camelo pela agulha Pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas é aquilo que a gente... Você ia falar mais alguma coisa? Você ia falar Não. Não, porque se a gente for olhar assim, cara, é porque a gente tá vivendo um tempo onde ou você é de extremos, né? Acho que hoje no Brasil a gente vive muito extremos. Ou é muito extremo sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre aquilo, ou é muito extremo sobre... Miséria, Então, tipo, você vai olhando, só que se a gente olhar no meio disso tudo aí, a única coisa que Jesus quer é que a gente aponte pra ele e fale assim, aqui que eu vou. Exato. E o resto, meu irmão, que Deus abençoe. E é o que ele fala e aqui, que né? venha a reboque tipo... E se você for olhar depois no livro de Atos, lá mais na frente, quando Jesus já passou, fez todas as coisas, tudo foi acontecendo, você vai vendo o quão... Ele estava comentando de Ananias e Safira, de como o povo ia distribuindo o que eles tinham e mais eles iam tendo, mas porque eles já não olhavam mais para si. Exato. E aí é onde vem, né, o ato de chamar eles de cristãos. Por quê? Porque eles começaram a se parecer com Jesus. Por quê? Porque Jesus não buscava nada para si. Tudo que ele tinha era para as outras pessoas. Ele sempre pensava no outro, no outro, no outro. Mas aí você sempre vê, né, de como era suprido todas as coisas. Então, quando o nosso coração e o nosso olhar tá para Cristo, o restante, né? Porque senão a gente vai viver o que a gente vive hoje, né? Esse monte de tem vezes que dá vontade de dizer assim, mano, isso não é filho de Deus. Porque não é possível, irmão, que um cara desse abra a boca e diga que é cristão. Porque Sim. tem situações que a gente vive hoje no Brasil. E eu não digo só no meio secular, mas no meio cristão, que muitas vezes a gente olha e fala assim, mano, isso não é filho de Deus. Nunca, acho que a Bíblia que ele tá lendo, eu não tô lendo. Porque não é possível, cara. Porque tu não precisa nem ler a Bíblia toda. Se tu ler só isso aqui, tu pega só o 5, 6 e o 7, já é 90% da tua vida, já daquilo que a gente vive hoje. Porque aqui Jesus tá resumindo muita já coisa. é a instrução da vida. De muita coisa. Oração, jejum, amar o próximo. Mano, se tu pega só as bem-aventuranças, já é uma lição de vida ali que tu vai viver. E fala assim, se eu viver 50% disso daqui, eu acho que eu já posso ter pelo menos C ali de Cristo. Vou puxar aqui um outro assunto polêmicozinho de leve. Lá vem. Fala sobre você analisar os falsos profetas, né?
que pelo fruto conhecereis a árvore. Por que eu tô puxando esse assunto? Porque em diversos momentos Jesus fala ali sobre não julgar. E você analisar os frutos é diferente de julgar. Então isso tem que ficar muito claro, porque eu vejo tantas pessoas usando esse texto como justificativa para julgar os outros. Mas tantas pessoas, tipo assim, não, mas pelo fruto você conhece a árvore. E a linguinha vem aqui, ó, venenosa, e desce o reio. E não é isso que está dizendo aqui, né? O que está dizendo aqui? Vou dar um exemplo prático aqui. Um coaching de financeiro que é pobre. Você gosta de ser polêmico. Não, mesmo. tipo assim, Você vai puxar o coach. Um coach financeiro pobre. Você vai olhar e falar, meu, o método dele não funciona. Exato. Então, você tá ali pelo fruto dele, você sabe que o método não funciona. Agora, cabe a mim julgar a vida dele, falar por que não funciona, que tipo de marido que ele é, que tipo de pai, que tipo... Não, isso não cabe a mim. Eu tô só entendendo que o fruto dele não funciona. Que ele tá tentando passar. Exato. Então, isso não te dá o direito de julgar o seu irmão. Você analisar é diferente de julgar. Isso eu acho muito importante, porque isso é... Gente, eu vejo muito isso sendo usado como pretexto para as pessoas julgarem pessoas. É porque aí, se você faz isso, aí a régua tá aqui, aí ela sobe um pouquinho. Porque a Bíblia fala assim, na medida que você julgar, né, que você medir a outra pessoa, você vai ser medido também. Porque se eu levantei a régua pra ele aqui, eu não levantei só pra ele, eu levantei pra mim. Sim. Ou seja, esse é um Você nível que eu faz tenho diferente. que estar aqui pelo menos. Ah, mas aí o fulano não faz tal coisa, aí eu levantei um pouquinho mais, e aí eu tô aqui, ó. E aí chega um momento que eu não sustento aquilo dali. Por quê? Porque eu sou metade da porcaria que ele é, desculpa Sim. a palavra. Mas eu sou metade da porcaria que o cara é. Não, porque é muito fácil, porque assim, ó, se você olhar pra Bíblia, a Bíblia não existe pecadão e pecadinho, existe pecado, ponto. Aí você olha pra terra. A terra existe leis com consequências diferentes na terra. Então, eu te xingar e eu assaltar um banco, eu matar alguém, tem consequências diferentes na terra. Mas diante de Deus é pecado, acabou, ponto. Não existe um pecado maior, um pecado menor. Então, quem somos nós para apontar o outro, sendo que a gente peca diariamente? Então, quem somos nós? A cada segundo. Se ali tá escrito assim, ó, do mesmo jeito que você julgar, você vai ser julgado. Então, você quer julgar ele? Beleza, pode ficar à vontade. Mas o tribunal vai estar lá te esperando com o slide bem grandão, mostrando seus pecados. No telão lá. Esse é o maior medo da minha vida. Calma aí. Mostrando no telão lá. Quem sou eu, de onde eu vim. Mas é muito importante a gente ressaltar sobre isso, sobre a questão do julgamento. Como a Jéssica disse, tem muitas coisas aí que acontecem hoje no nosso mundo, principalmente com esse negócio de rede social e o fulano, ele posta uma foto, ele já acabou com a vida dele ali, ó, época de cancelamentos, né? Tipo, porque fulano falou isso, mas e você? Na situação ali, você falaria igual, você falaria outra coisa, né? Às vezes a gente no nosso meio aqui, lógico, não, a gente não vai fazer isso óbvio, mas às vezes a gente solta uma piada que depois a gente fala, pô, pra que eu fui falar isso? Pra que eu fui fazer isso, né? Tal. Inclusive um abraço, Gu. Mas é muito sobre isso. O que Jesus tenta nos ensinar, novamente eu vou bater nessa tecla enquanto a gente estiver falando do Sermão da Montanha. O que Jesus tenta nos ensinar é questão de caráter, não é questão só de cristianismo, é uma questão de caráter, de você saber o que é certo e o que é errado, não só perante a Deus, mas perante os homens também. A sociedade, né? Exatamente. E é isso aí. Eu queria estar puxando pra gente estar finalizando, já que a hora Tá passou. Nosso tempo. E a gente achou que não ia dar. Ai, meu Deus. Não vai dar tempo. Em 1 hora. Mas, enfim, é muito bom a gente poder falar sobre Cristo, lembrando que o foco aqui sempre vai ser Cristo. Da pessoa maravilhosa que ele é, que ele sempre é para nós, até para encerrar aqui com o final do sermão, que fala sobre a porta, né? Batam a porta e será aberta a vocês. Acho que esse momento aqui é o que a gente está buscando, é mostrar para as pessoas quem é Jesus de fato, né? Não ficar só nas nossas palavras. Eu quero finalizar com um convite às pessoas que estão assistindo. Se você assistiu até aqui, que se você não precisa acreditar em nós, nem no que está escrito aqui. Nem acreditem em nós. Nem acreditem, inclusive. Cuidado. Eu te convido só a abrir seu coração para experimentar. Porque a gente só sabe o gosto que tem alguma coisa a partir do momento que a gente coloca isso na boca, né? Então, só abre o seu coração para experimentar
e veja o que Deus pode fazer na sua vida. Vem Porque eu como tenho estás. certeza que coisas muito maiores Deus pode fazer. Que todo mundo tem um propósito lindo na terra, no reino. E a sua vida é importante para as pessoas e principalmente para Jesus e para o reino. Ele morreu por você. E é isso, galera. A gente tá finalizando aqui. Queria agradecer vocês pela disponibilidade. Aí é só o começo daquilo que Só o Deus começo. quer fazer através das nossas vidas. E, bom, o nosso versículo que a gente tem como base aí, depois se vocês quiserem estar dando uma olhada. Eu sou suspeito a falar de Colossenses, porque eu sou apaixonado por esse livro. Mas o nosso texto é Colossenses 1:27, que tá lá, né, que um segredo o Senhor preparou para nós, Ele quer, né, revelar, que é o quê? Que é Cristo em nossas vidas, né? A esperança da A glória. esperança da glória. E é muito louco, você vai olhar assim, você fala assim, depois de tudo isso que a gente falou aqui, você olha e onde está Cristo, você fala assim, cara, então a esperança para tudo isso é a gente olhar para aquilo que Jesus estava, os ensinamentos de Jesus, e que mais lá na frente a gente vai ver que era tudo o que ele vivia. E para finalizar, ele fala aqui em Lucas, ou em Mateus, no 24, no 7:24, né? Ele fala: aquele que ouve essas palavras, né, e não a praticam é semelhante ao homem que construiu sua casa na areia e veio a tempestade e derrubou tudo, né? Mas aquele que as pratica, né, é como aquele que construiu a sua casa na rocha, né? Deu a tempestade, deu a tormenta, veio as tempestades da vida, mas ele continua ali firme, porque ele foi fundamentado na palavra de Deus, né? E o seu olhar, ele estava para Cristo. É que ele possa ser Cristo em nossas vidas todos os dias. Amém. 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 É isso aí. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com o episódio 1. Obrigada. Obrigado e até mais. Dá seu joinha, se inscreve no canal. Ative o sininho. É isso. E é isso.